Uma nova informação que surgiu ontem à noite sobre o Taison e o futuro de uma permanência do Internacional, atleta que tem contrato até abril e até agora não teve nenhuma movimentação por parte da direção do Internacional. No dia de ontem a gente conseguiu saber as versões da direção do Inter e também do empresário do jogador sobre o futuro. Informações alegam que inclusive o jogador já pode sair de maneira antecipada e tem um clube brasileiro interessado nesse jogador. Além disso, também eu quero te falar sobre o Lucas Romero, volante que atua no Independiente da Argentina, que tem negociações com o Internacional e tem um novo clube brasileiro que também está interessado no argentino. Vou te dar mais detalhes no vídeo de hoje sobre esta informação. Além disso, também vou te continuar dando informações sobre a novela Edenilson, porque o empresário do jogador segue tentando fazer uma força para o Edenilson deixar o Internacional no final dessa temporada. E um novo nome do Atlético Mineiro surge dentro dos bastidores e reativa essa negociação entre Inter e Atlético Mineiro. Então, só antes de a gente começar com essas informações, roda a vinheta. Boa tarde, colorados. Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas. Ajuda muito no desempenho, na performance do canal também, enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu ainda não se inscreveu, aproveita e te inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo e ao lado de aproveita e aperta o sininho de notificações, para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o teu celular sempre ficar notificado. Além disso, também quero te falar que no primeiro link tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora da performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo, clica no botão que está aparecendo aqui abaixo e adquira agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos então começar aqui com as informações do Internacional e eu quero começar aqui abrindo uma informação envolvendo o Taison, tá? Porque ainda ontem à noite o jornalista Lucas Colar trouxe uma informação que o Taison não deve permanecer no Internacional para 2023. Inclusive, é um jogador que não deve se reapresentar de acordo com essa informação. Eu consegui conversar tanto com o empresário do jogador, também membros da direção do Internacional, e tanto o empresário do jogador diz que ainda existe, inclusive, uma possibilidade de renovação de contrato e fala até mesmo em reduzir o salário que hoje o Taison ganha, que é aproximadamente hoje perto dos 600 mil mensais ao mês, tá? Se colocar impostos, passa até desses 600 mil reais ao mês. Por ser um jogador que hoje é reserva do Internacional, né? Porque hoje a gente tem como titular o Alan Patrick, é um jogador que acaba se tornando caro, né? Ainda mais porque vai fazer 34 anos, né? Já é um jogador que nessa temporada teve sim um histórico de lesões, né? Teve ali algumas lesões musculares, né? E por isso acabou ficando fora de alguns jogos, até por isso perdeu também uma certa posição dentro do time, né? Inclusive algumas vezes chegou a virar uma terceira opção, inclusive atrás do Maurício. É hoje um jogador que, pensando de uma maneira econômica, acaba não desenvolvendo, né, um bom futebol e acaba não arrecadando, né? Não acaba desenvolvendo aquilo que o Inter gasta ao mês para este jogador. Por isso que é um atleta que tem sim boas possibilidades de uma não renovação de contrato, lembrando que ele tem contrato até abril com o Inter, uma saída antecipada, inclusive não está descartada, inclusive é algo que no dia da representação deve ser comentado. Além disso, a gente sabe que existe um clube aqui no futebol brasileiro que está interessado no Taison, que é o Cruzeiro, né? O Cruzeiro teria interesse na contratação desse jogador, porque está montando um time, né, para a disputa do Campeonato Brasileiro. Quero deixar muito bem claro que o Taison tem sim uma possibilidade de permanência. Essa sua possibilidade só vai acontecer, primeiramente, se a direção entender que mesmo ele reduzindo, topando abaixar os salários, ainda vai ser um jogador que pode ser utilizado no banco de reservas e ainda vai dar economicamente algo que ainda o Inter possa ficar agradado. Porque se o Taison não permanecer, a direção pode daqui a pouco usar algum menino da base como um reserva para o Alan Patrick, ou até mesmo buscar um jogador para ser reserva do Alan Patrick, um jogador com custo menor do que hoje o Taison ganha, né? Aí vai depender de quanto que ele vai querer topar para abaixar este salário, tá bom? Passando para mais informações, eu quero te falar sobre o volante Lucas Romero, do Independiente da Argentina, que tem contrato até julho com a equipe argentina e em janeiro já pode assinar um pré-contrato. O Inter que negocia com o clube argentino e também com o atleta, inclusive com o atleta já tem uma certa negociação avançada. Além disso, o Independiente que perde $1 milhão para uma liberação antecipada do jogador e é nesse ponto que a negociação está andando. O Inter tem nesse momento, uma certa divergência junto ao Independiente, porque o Inter quer abaixar esse valor de $1 milhão. O Inter não quer pagar esse valor inteiro, quer pagar ou $500 mil, ou $700 mil, ou parte desse valor, né? Tem que saber também quantas parcelas que você paga. O Inter não quer pagar, por exemplo, esse valor de maneira à vista. Então, o Inter tem uma certa divergência nesse valor para uma liberação antecipada junto ao Independiente.
E agora tem um outro clube do futebol argentino que está interessado no jogador, que é o Fortaleza. Fortaleza que classificou para a Libertadores, está na pré-Libertadores, vai disputar, né? Não sabemos se vai ou não para a fase de grupos, mas é um dos clubes que está interessados também no Lucas Romero. O Inter tem um poder muito maior do que o Fortaleza, pensando no aspecto financeiro, né? Mas por não se tratar de valor tão alto, né? $1 milhão, $5 milhões hoje não é um valor alto, por mais que o Fortaleza, né, não tenha o mesmo poderio financeiro do Inter, ainda assim é um valor que o Fortaleza conseguiria pagar. Por isso que a direção não pode ficar demorando, né, tentando barganhar nessa negociação, senão vai acabar tomando o chapéu. Vai deixar muito bem claro que as negociações com o Lucas Romero especificamente já é uma negociação que está bem mais encaminhada em relação a essa negociação com o Independiente Avejaneira, tá bom? Passando para mais informações, eu quero te dar mais informações sobre essa novela que vem acontecendo sobre o Edenilson, né? Se ele vai para o Atlético Mineiro, se ele não vai para o Atlético Mineiro, né? O Rodrigo Caetano já chegou a falar que era uma negociação que estava quase encerrada. O presidente Alessandro Barcelos disse que o Inter não vai liberar o Edenilson por qualquer valor, nem por qualquer jogador. Mas o Edenilson e o seu empresário que seguem tentando forçar, né, uma saída do jogador. Ele que não quer ficar mais no Internacional em função de todos os atritos externos que tem, né? Em função da torcida, em função de estar muito desgastado, já ser um atleta que vai fazer 6 anos de clube em 2023, por esses N motivos, ele quer deixar o Internacional na próxima temporada. Além disso, né, no Atlético Mineiro ele vai ter assim um salário maior do que hoje ele ganha no Colorado. Além disso, o Inter que tenta, assim, daqui a pouco viabilizar uma saída, mas o Inter ganhando alguma vantagem, ganhando algum jogador. Um nome que começa a surgir, assim, dentro dos bastidores do Internacional é o nome do Ademir, jogador que chegou nessa temporada de maneira gratuita para o Atlético Mineiro, inclusive foi titular com o Mohamed Turco, com o Cuca. Acabou alternando ali entre o banco de reservas, titularidade, mas foi um dos jogadores, né, se contar os 11 principais jogadores, 11 jogadores que mais atuaram no Atlético Mineiro nessa temporada, o Ademir está entre esses 11 nomes, por isso que é um jogador que hoje é considerado um titular dentro do Atlético Mineiro, ao que o Inter quer trocar, né? O Inter quer trocar um titular por um titular, né? Na visão da diretoria do Inter, o Edenilson ainda é considerado titular, apesar de hoje, né, a gente sabe que hoje o Edenilson não é mais o jogador titular do técnico Mano Menezes, tanto que tem o Depena, tem o Maurício, né? Tem jogadores hoje que estão na frente do Edenilson nessa linha sucessiva. O próprio Johnny é um jogador que já acabou ultrapassando também o Edenilson. Mas a diretoria do Atlético Mineiro, que já tinha oferecido assim alguns atletas, como por exemplo Johan, Natan, atletas que a direção do Inter acabou não se interessando por esses atletas que não encaixariam no time do técnico Mano Menezes, né? Não seriam titulares, seriam apenas jogadores para compor elenco. E, por exemplo, né, a gente sabe numa entrevista recentemente, né, o vice-presidente Dani Dubin, né, que é o primeiro vice-presidente eleito do Inter, já inclusive destacou, né, que uma saída do Edenilson seria ambos boas, né, para ambos os lados. Só que o presidente Alessandro Barcelos, numa entrevista posterior, disse que não. O Edenilson ainda assim tem possibilidade, já avisou o Edenilson de uma possibilidade de permanência para a próxima temporada. Então, até mesmo dentro da direção do Internacional, a gente já vê esse certo divergência quanto a esta informação, né? Quanto à possibilidade de saída ou não desse atleta. O certo é que o Edenilson e o Tyson devem se reapresentar no dia 14 de dezembro, mais precisamente daqui 6 dias, quando o Inter se reapresenta no CT Parque Gigante, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero ter gostado, deixa o teu gostei,